Olá! Em nossa série baseada na oração do Pai Nosso de São Mateus 6, versos 9 a 13, chegamos agora à quarta petição dessa oração, onde Jesus nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nessa oportunidade, examinaremos mais de perto esse apelo em particular e veremos se conseguimos entender um pouco melhor o que deveríamos dizer quando estivermos orando. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quantos de vocês sabem como é perder o emprego? É provavelmente uma das experiências mais traumáticas que uma pessoa pode enfrentar. A perda de um emprego fez com que muitos cometessem o ato mais desesperado que existe, o suicídio. O que é um trabalho que, quando o perdemos, sentimos tanta falta que alguns chegam ao ponto de recorrer a algo tão drástico quanto o suicídio? Bem, para respondermos a essa pergunta, precisamos refletir no porquê um trabalho é tão importante. O que ele significa para nós? Por um lado, o emprego nos oferece algum tipo de segurança na vida. Um bom trabalho reduz a necessidade de nos preocuparmos em ter dinheiro suficiente para comer e para pagar as contas da família. O emprego também fornece o dinheiro que precisamos gastar nas coisas que nos trazem prazer. E não é apenas o dinheiro. Para muitos, um trabalho lhes dá também a sensação de que são necessários, úteis, de que eles estão realizando algo que realmente vale a pena e que seja relevante. Não há dúvida de que aqueles que têm um emprego regular bem remunerado têm algo que a maioria das pessoas desejam desesperadamente. De fato, a única coisa que nos separa de algumas pessoas sem teto que andam pelas ruas hoje em dia é, na maioria das vezes, um bom emprego. Agora, para acompanhar um bom trabalho, adoraríamos ter algo chamado estabilidade no emprego, não é verdade? Quão estável você acha que é o seu trabalho ou carreira? Provavelmente não é tão estável quanto você imagina. Já vi pessoas que trabalharam na mesma empresa há muitos anos e que perderam seus empregos quase da noite para o dia. E de repente eles não estão recebendo o bom salário que estavam acostumados, não estão vivendo naquela casa luxuosa e dirigindo aquele carro caro. Nessa vida, nunca sabemos o que pode acontecer e que acaba mudando tudo em um piscar de olhos. O grande problema agora é atravessarmos esse período de isolamento social em que estamos passando. Algumas pessoas estão armazenando todos os tipos de suprimentos e comida suficiente para durar semanas, porque pensam que haverá um grande período de quarentena e que faltará alimentos nos supermercados. Mas o fato é que algumas dessas mesmas pessoas, por algum outro motivo, não vão viver até passar esse período. Imagine o caos que elas sentiriam se soubessem disso, não é verdade? Irmãos e irmãs, o que estou tentando dizer é que vivemos em um mundo cheio de incertezas. Não temos ideia do que pode acontecer conosco no próximo ano, mês, dias ou até minutos. Não é muito difícil entender por que algumas pessoas andam assustadas até a morte, se perguntando se talvez esse seja o último dia de suas vidas. Mas você sabe que esse medo de tantas pessoas e que tantas pessoas acalentam é, no mínimo, inexistente na vida dos seguidores de Jesus Cristo, não é verdade? Com essa quarta petição da oração do Senhor, Jesus nos ensina a depender de nosso Pai Celestial para todas as nossas necessidades. Nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em outras palavras, estamos pedindo a Deus tudo o que precisamos para nos sustentar por quanto tempo? Por um dia. Há uma antiga música bem conhecida que eu sei que todos vocês já ouviram alguma vez, intitulada Por Hoje Só. Linda música que tem uma ótima mensagem que acredito já ter ajudado muitas pessoas em seus momentos muito difíceis. Essa música nos lembra que não estamos sozinhos nesse mundo e que por mais difíceis que nossos dias pareçam, nosso Senhor proporciona o que precisamos para passar um dia de cada vez. Eu costumava assistir ao programa Disque Emergência ou 911 e em quase todos os episódios alguém era salvo da morte. E parecia que eles sempre entrevistavam as pessoas no final do salvamento e perguntavam como suas vidas foram afetadas depois de estarem tão perto da morte.
Uma porcentagem incrível dos entrevistados sempre diziam que agora encaravam a vida de uma maneira completamente nova. Eles diziam que agora pensavam em cada dia como um presente de Deus. Muitos disseram que agora percebiam que a vida era curta demais para se preocupar com muitas coisas que costumavam pesar em suas mentes. Eles, na verdade, disseram que agora estavam vivendo um dia de cada vez. Será que não é isso que Deus quer que façamos também? Bem, se voltarmos ao Êxodo, quando Deus derramou o maná sobre os filhos de Israel, descobriremos que Ele não fez o que talvez a maioria de nós teria feito. Ele não derramou o suprimento de um mês inteiro de uma só vez. Não. Ele lhes deu o que era necessário para sustentá-los por quanto tempo? Apenas por um dia. De fato, alguns até tentaram salvar uma parte do maná para o dia seguinte, mas o Senhor a fez apodrecer e se encher de bichos, exceto, é claro, a porção de sexta-feira, que era a provisão para o sábado. Mesmo então, Deus estava tentando fazer com que o seu povo olhasse para Ele diariamente. E do Êxodo a Mateus, Deus ainda é o mesmo. Volte comigo para Mateus 6, versos 25 a 34. Leiamos o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram tais coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Em nossa mensagem anterior, falamos sobre buscar primeiro o reino de Deus. Também percebemos que nosso rei não é apenas nosso rei, mas também o nosso provedor. Todo o nosso relacionamento com o Senhor não se baseia em uma programação semanal, mas em uma programação diária. E como acabamos de ler, não somos apenas nós que procuramos a Deus para suprir nossas necessidades, mas todas as outras criaturas da face da terra também olham para Deus. O Salmo 145 diz: Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Deus nunca nos prometeu que todos seríamos ricos ou que viveríamos confortavelmente, mas Ele nos fornece aquilo que necessitamos. Como o salmista escreveu no Salmo 37, verso 25, Eu fui moço e já agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas você sabe que não podemos nos contentar com isso apenas, podemos? Como seres humanos, não ficamos contentes apenas com o pão diário. Admito que às vezes eu mesmo me pego querendo muito mais do que tenho. Olho em volta para outras pessoas vivendo uma vida boa, tendo e fazendo as coisas que desejam. Às vezes fico frustrado quando tenho que lutar apenas para sobreviver, quando parece ser tão fácil para algumas outras pessoas. Será que alguém mais aqui também se encontra nessa posição que eu me encontro? Quero dizer, aqui estou eu, um cristão, devolvendo o dízimo e as ofertas de Deus, tentando modelar minha vida conforme a vida de Jesus. Mas eu olho por aí e vejo tantos que nunca pensaram em devolver um dízimo sequer,
que dificilmente, se é que o fazem, vão à igreja ou pensam em Deus e ainda assim parecem ter muito mais em termos de bens materiais do que eu. Mas então me lembro do que a Bíblia diz sobre estar contente em 1 Timóteo 6, versos 6 a 8, e eu vos convido a lerem comigo esse texto. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Acho que tudo remonta ao que lemos em Mateus capítulo 6, onde Jesus nos diz para procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E se você acha que tem muito pouco do ponto de vista material, basta dar uma olhada e ver todas as posses materiais de Jesus. Ele não tinha nenhuma. Ele não tinha casa, nem gado, nem barco, nem mesmo seu próprio camelo ou burro para se transportar. De fato, ouça o que ele diz em Mateus 8 e o versículo 20. As raposas têm os seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Agora, se foi assim que o Rei do Universo viveu, acho que devemos agradecer ao Senhor por cada coisa aparentemente pequena que temos, não é verdade? Muitos aqui têm infinitamente mais do ponto de vista material do que Jesus jamais teve enquanto viveu na terra. Você já se perguntou por que pedimos a bênção durante nossas refeições? Por que damos graças? Acho que agora o compreendo melhor do que nunca. Não é apenas um ritual vazio que realizamos. Quando paramos para orar na hora da refeição, reconhecemos nossa dependência de Deus, o nosso Pai Celestial. Percebemos 3 vezes ao dia que Ele é o grande provedor e que de suas mãos todas as bênçãos fluem e agradecemos a Ele por isso. E não apenas a nossa comida, mas tudo o que precisamos e muitas coisas que simplesmente desfrutamos. Alguns podem passar a maior parte, se não a vida inteira, pensando que não tem ninguém para agradecer por tudo o que eles têm. Eles têm a ideia de que ganharam tudo pelo suor do seu rosto, mas sabemos que não. Tiago 1,17 nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus é quem nos dá hoje o pão nosso de cada dia. E ainda que alguns não percebam que isso vem de Deus, por seu infinito amor e misericórdia, Ele ainda continua a prover para eles também. Amigos, até agora nós conversamos sobre as coisas materiais que Deus fornece para nós. Mas quando oramos a 4ª petição da oração do Senhor, estamos pedindo algo ainda maior. Maior do que o pão de cada dia, o pão literal. Não estamos apenas pedindo pão, comida e outras coisas tangíveis, não. Jesus quer que peçamos algo ainda mais essencial. Eu não sei sobre você, mas a Bíblia para mim não é apenas um livro, é como um quebra-cabeça muito complexo. E eu realmente amo quando, com a ajuda do Espírito Santo, vejo peças desse quebra-cabeça se juntando. Venha comigo para João, capítulo 6, versos 25 a 35, e veja um exemplo disso que eu estou falando. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus:
Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Você vê, meu querido irmão e irmã, quando nós oramos, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não estamos apenas pedindo por nossas necessidades materiais, mas também por nossas necessidades espirituais. Jesus é o pão da vida. É disso que trata o nosso serviço da comunhão, por exemplo. Não se trata de alimentar nossas entranhas, é sobre alimentar nossas almas. O pão na comunhão é propositadamente quebrado à vista de todos, simbolizando o corpo de Cristo, que foi quebrado pelo mundo, quebrado por nós. Nós, como participantes, como cidadãos do reino, todos comemos desse mesmo corpo, lembrando de seu supremo sacrifício por nós e aguardando ansiosamente o dia em que Ele mesmo estará novamente fisicamente conosco. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus diz: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E no Evangelho de João, capítulo 1, Jesus, você sabe bem, é chamado de a palavra, o verbo de Deus. E nos lembremos de que Jesus mesmo disse em João 6,27, Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Meu querido irmão e minha querida irmã, eu não sei quanto a você, eu não te conheço completamente, não sei exatamente das suas necessidades e preocupações nesses dias de incerteza e de pânico, mas quanto a mim, eu sei exatamente o que vou fazer. Vou confiar no meu Senhor e vou viver um dia de cada vez. E vou pedir que Ele cuide de mim, por hoje só. E eu te convido a fazer o mesmo nesse momento. Que Deus te abençoe, enquanto você continua a procurá-lo, através da leitura da sua palavra. Vamos orar. Pai querido, como é bom podermos orar ao Senhor, na certeza de que o Senhor ouve a nossa súplica, na certeza de que o Senhor é não apenas o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, mas de que o Senhor também é o nosso provedor, aquele de quem toda boa dádiva, todo dom perfeito vem cada dia para os seus filhos na terra. Por isso, ó Deus, clamamos nesse momento, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Que pela Tua graça e pela Tua provisão sejamos sustentados e descansemos no Senhor. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Que eu seja pronto em servir e obedecer, que me proteja o Teu amor por hoje só. Que eu não peque no falar sem perceber. Põe uma guarda aos lábios meus por hoje só. Que ao tempo certo eu possa ser alegre ou não, sempre na graça confiar. E se hoje, enfim, o meu viver chegar ao fim, dá-me, Senhor, certeza do perdão. Se pelas lutas do amanhã